Olá pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram sobre o uso do lítio no transtorno da personalidade borderline. Você acha que a gente deve ou não utilizar o carbonato de lítio em alguém que tem somente o borderline? O lítio, o carbonato de lítio, é um composto químico que é usado em psiquiatria principalmente para o tratamento do transtorno afetivo bipolar, também para algumas formas refratárias de depressão. Vimos já em outro vídeo que entre 10 a 15% dos pacientes que têm um borderline têm também transtorno afetivo bipolar. E aí sim, o lítio seria bem indicado. Sendo que quando você tem somente o borderline, em tese, o lítio, além de não ter estudos comprovando que ele vai ter uma utilidade, temos o risco de como o carbonato de lítio é uma medicação que doses um pouco maiores já são bastante problemáticas para os pacientes, tem que ter um controle muito grande da faixa terapêutica, é uma medicação que exige muitos cuidados, então é uma medicação que em tese, não tendo essa utilidade toda comprovada para quem tem o borderline numa condição isolada, então a gente não utiliza na prática. Mas eu me dou bem com o lítio, etc. Então a gente vai ver casos que são casos mais excepcionais. Principalmente quando você tem associado ao borderline, você tem uma depressão refratária, você tem um próprio transtorno afetivo bipolar, você tem uma condição de que o lítio vai estar agindo melhor naquela outra condição e termina por tabela, melhorando também a situação da desregulação emocional que a gente encontra no borderline. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Por exemplo, a gente também viu em vídeos anteriores a confusão que é do diagnóstico entre o borderline e a bipolaridade. Então, muitas vezes, se acha que você tem o transtorno afetivo bipolar quando você, na verdade, tem o borderline. Então, se começa a fazer o lítio e o que é que acontece? Geralmente, nesses casos, você não tem aquela melhora que a gente espera que um paciente que tenha o transtorno afetivo bipolar clássico tem com o lítio. E aí termina que você está fazendo o carbonato de lítio, uma dose até alta, está fazendo antidepressivo, está fazendo outros estabilizadores, antipsicóticos, tudo, e não tem aquela melhora porque o eixo central da patologia não é o transtorno afetivo bipolar e sim o borderline. Então, só para ficar muito claro, se a condição principal for o borderline, o lítio não é uma medicação bem indicada. A não ser que você tenha junto outras comorbidades em que essas comorbidades o lítio tenha uma indicação muito precisa, sendo que a gente vê bastante pessoas usando o lítio sem ter aquela indicação muito formal. Salvo engano, pelo que eu procurei, investiguei. O último artigo que tratava do lítio no borderline no início da década de 80, mesmo assim é um estudo que tem um desenho, o desenho do estudo, ele realmente é muito precário, então não dá para a gente ter nenhuma conclusão com esse estudo. E então a gente não tem como a gente saber, porque também não tem estudos, não existe a proposta dos laboratórios farmacêuticos fazerem nenhum tipo de ensaio clínico usando o lítio e, enfim, como é a medicação que também essas características a gente já falou para vocês, que tem de toxicidade, etc., numa pessoa que já tem também as suas instabilidades, como a gente sabe que tem no borderline, inclusive, muitas vezes as pessoas tomam comprimido, tomam remédio, né? Então, não é uma medicação que a gente vá ser uma medicação que a gente coloca como primeira linha para uso no borderline, principalmente no borderline isolado, tá bom? Então, se você achou interessante essas informações, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar dessas informações, tá bom? E também não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Grande abraço para vocês.